E hoje eu tenho uma missão muito importante aqui, é fazer vocês entender por que é que a gente precisa amar uma objeção. Essa é a minha missão de hoje, fazer vocês entenderem então que a gente precisa amar uma objeção, o que tem por trás de uma objeção, por que os clientes colocam tantas barreiras, por que os clientes às vezes objetam, né? O que tem por trás dessa negação que o cliente muitas vezes traz pra gente. Quem aqui já não estava na frente do cliente, certo que o cliente ia fechar, tudo ok, entendendo que tinha solução, que resolve, que cabia no bolso do cliente, e de repente o cliente simplesmente olhou para você e diz: tá bom então, tá bom, não, tudo certo, era isso mesmo. E ou, não, tá bom, é isso mesmo. Vou conversar com meu marido, vou conversar com a minha esposa e eu volto, e eu volto. Eu volto quando? E quem disse que ele volta? Quem já passou por isso? O normal é o cliente dizer não. O normal é o cliente objetar. O normal é o cliente colocar a barreira. O que não é normal é a gente não conseguir derrubar as barreiras e quebrar a objeção e vender, né? Então é extremamente normal acontecer. Só a gente não pode acatar, aceitar, baixar a cabeça ou principalmente desistir do cliente que está trazendo uma objeção aí para nós, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tudo bem? Bora lá? Então, como eu disse para vocês, sejam muito bem-vindas. Tati, não te conheço ainda, deixa eu colocar, olha, tô com o fone aqui e não tá conectado aqui, ó. Que coisa, deixa eu colocar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um oizinho aí pra gente começar, um sinal de ok. Agora sim, com o fone, então. Agora sim. Tudo certo com som? Iluminação? Estão me vendo? Bora lá então. Gente, pra quem não me conhece, Tati, gente nova por aí, né? Então, meu nome é Karine Andrade, eu sou treinadora de vendas, né? E eu sou uma empreendedora, assim como vocês também, né? E então sou criadora de uma metodologia chamada Vendedor Sim Senhor, que tem por objetivo principal destravar os medos e principalmente as objeções que existem sobre, né, a profissão de vendas, que para mim é uma das mais nobres que tem, ainda mais quando se trata de empreendedores, porque a partir do momento que a gente resolve empreender, a partir do momento que a gente descobre, cria uma solução que vai gerar transformação na vida das pessoas, a gente como empreendedor tem a obrigação de compartilhar isso. E como a gente vai fazer para compartilhar isso? Vendendo, né? E aí, por eu conviver diariamente, tanto em treinamento como em consultorias de venda com empreendedores, eu me deparo muito, né, com empreendedores que colocam o seu sonho e a sua solução muitas vezes na gaveta, porque o medo e o preconceito de vender é maior do que a vontade de fazer dar certo. E quando eu falo no medo e no preconceito de vender, eu tô falando também do medo de levar não do cliente, do medo da insegurança, né, da sensação ruim da gente levar não do cliente. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, né, precisa ficar claro, é que quando a gente é empreendedor, e isso quando a gente está trabalhando com alguém, tá vendendo o que não é da gente, é até mais fácil. Mas quando a gente é o criador da solução, é a mãe ou pai do filho, né, que a gente está colocando, que está mostrando, que está apresentando, é mais difícil, mas a gente precisa entender uma coisa, que você, empreendedor, e o seu produto, né, é outra coisa, que vocês não são a mesma coisa. E o que acontece geralmente? A gente, quando empreendedor, leva um não do cliente e acha que o não é pra gente, quando na verdade o não daquele cliente é para o produto ou serviço. Então a primeira coisa que precisa ficar claro é que não é nada pessoal,
Não é que o cliente não foi com a nossa cara, não é que a nossa solução não é boa, né? No problema não é com nós. Muitas vezes, na maioria das vezes, o não, ele é para o produto ou serviço. A gente não consegue atender e resolver o problema de todo mundo, né? Lembra que eu falei que quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém? Então, muitas vezes é isso. Mas o que acontece? Como o filho é nosso, a solução é nossa. Quando a gente leva um não do cliente, a gente muitas vezes absorve isso pra gente. Isso magoa e isso dói. Então assim, nada de ficar dodói quando o cliente diz não, porque o não não é pra ti. O não é para a tua solução naquele momento. Outro ponto, naquele momento. Talvez não seja a hora, talvez ele não esteja pronto para te dar um sim. E isso a gente vai entender depois, lá pra frente, o porquê disso. Mas o não, ou vou pensar, né, nunca é para você. É sim para o seu produto, o seu serviço, naquele momento, naquele exato momento. Então isso precisa ficar muito claro. Só isso aí já acaba mexendo com a nossa estima, nossa autoconfiança para a gente dar o próximo passo, certo? E outra coisa que precisa ficar muito claro em relação a esses não, a esse medo, já que a gente tocou no assunto dos medos, né, de falar não, é que a gente tende a enxergar só o resultado final, só o não final, só a resposta final do cliente. E a gente precisa ter muita clareza que até o cliente estar na nossa frente, Tati, até ele chegar ali para negociar, ele já nos deu vários sim. Quando o cliente acessou a nossa página social, quando o cliente resolveu abrir um tempo na agenda, na vida dele, para vir no nosso estabelecimento, para conhecer, para ver como funciona, quando ele sentou na tua frente, quando ele aceitou o teu café, quando ele parou para te escutar, isso tudo é uma cadeia de sims que ele já está dando para você, né? Que ele já está dando para você, e a gente não pode esquecer disso, né? Quando acontece o não, a gente precisa entender o porquê daquele não final, porquê daquele vou pensar, mas a gente não pode esquecer que ele já nos deu vários sims, e quando a gente entende que a gente já tem vários sims, a nossa postura, porque a nossa impacta na nossa autoconfiança, então a nossa postura já muda diante do cliente na hora da negociação. A gente sempre tem que ter claro o seguinte: ninguém bate na tua porta se não tem a mínima intenção de tomar um copo d'água contigo. Então, se o cliente foi até você, é porque ele tem uma intenção de entender a tua solução, de entender o teu produto, para ver se realmente você é a pessoa que vai, então, conseguir resolver o problema dele. Então, a gente já, na frente do cliente, a gente já está com uma cadeia de sims positivo, né? Pensem assim que isso é uma técnica poderosa para a gente conseguir já lidar com os não, conseguir entender que se vier o não é para o produto e não para mim, e essa sequência de sim vai mudar a postura de vocês, certo? Amar objeções, né? Porque amar, que louco isso, Karina, eu devo levar não? Eu devo gostar de levar não? Sim, você deve gostar de levar não, né? Você deve gostar de ter um cliente complicando na sua frente. Por quê? Quando a gente tem um cliente complicando, quando a gente tem um cliente objetando, perguntando, questionando, colocando dificuldade na nossa frente, significa que essa pessoa está verdadeiramente interessado em nós. O não, né? A pergunta, o questionamento do cliente significa que ele está interessado no nosso produto. Então, enquanto a gente tiver um cliente na nossa frente complicando e dizendo não, significa que ele está querendo comprar. Isso é fato, né? O cliente está querendo comprar. Em contrapartida, quando acontece do cliente na hora da saída, né? Quando você pede um feedback, o cliente te vem com uma objeção, te vem com uma coisa ruim, que isso também é uma objeção, é muito bom, porque o que quer dizer? Esse cliente está querendo voltar. Está querendo voltar, ele está te trazendo uma objeção para não voltar, e é nesse momento que você tem a oportunidade de, então, resolver isso e manter esse cliente. Como assim, Karine? Não entendi. Vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo que você tem
sei lá, uma lancheria, um restaurante, tá? Você é empreendedor da rama aí da alimentação. E na hora que o cliente vai estar lá no caixa, você pergunta para o cliente, aí, tudo bem? Deu tudo certo? Você foi bem atendido? E o cliente diz para você, olha, mais ou menos, eu gostei e tal, mas o bife estava frio, né? Isso, o que é isso? Isso é uma objeção para ele não voltar. Ele tá te dando uma razão para ele não voltar, mas quando ele te fala, quando ele comunica isso, ele tá dizendo, cara, por favor, me ajuda a confiar em você de novo. Eu não tenho certeza se eu devo voltar, né? Mas eu gostaria de voltar. Então, olha que rico é quando um cliente te traz uma objeção dessa. Você tem a oportunidade de mudar isso e provar para o teu cliente que ele deve sim confiar em você, né? Mas muitas vezes a gente fica dodói, a gente fica magoadinho, né? Porque a gente fez o nosso máximo e tal, e às vezes a gente não, a maioria das vezes a gente não controla tudo, então, cara, tava tudo show, só o meu bife tava frio e a pessoa saiu reclamando. Claro, ela saiu reclamando porque ela quer voltar. É a única explicação. O detalhe é quando o cliente não reclama. E aí tem uma estatística aqui que é tenebrosa, né? Que quando o cliente não gosta, e ele não conta para você, ele não comunica, ele não expressa isso, ele tende a falar para pelo menos 10 pessoas. Ele tende a compartilhar com pelo menos 10 amigos a experiência ruim. E você nem sabe disso, você nem tem a oportunidade de resolver essa situação. Então, que os clientes que não forem 100%, que não estejam 100% seguros de que eu sou a pessoa que resolve, me tragam muitas dúvidas e objeções para que eu tenha a oportunidade de mudar isso, né? É muito louco isso, sabe? Muito louco, mas assim, dando um exemplo, né? Muito prático de objeção, né? O cliente tá ali perguntando, martelando, questionando, e a gente pensando, cara, esse cara tá aqui, não vai comprar, tá me tirando pra bobo, né? A gente fica muitas vezes pensando assim, tá botando dificuldade, tá botando empecilho, primeiro é uma coisa, depois é outra. Quando esse cara tá fazendo isso, é porque ele tá querendo comprar. E é o mesmo exemplo, quero dar um exemplo prático aqui, de, né, quando a gente tem uma amiga lá, olha, vão me matar, que separou do marido e não para de falar nele, porque fulano isso, porque fulano aquilo, porque... O que essa pessoa tá querendo, na verdade? Ela tá querendo voltar, né? Enquanto a pessoa tiver, porque o fulano isso, porque o fulano aquilo, porque ele precisava fazer assim, porque não fazia assado, porque é sinal de que a pessoa tá dizendo, ei, me ajuda, eu preciso confiar em você de volta. E de novo, né? Me ajuda, eu preciso confiar em você de novo. E é a mesma coisa quando a gente tem um cliente inseguro na nossa frente, fazendo perguntas, né? Então, isso precisa ficar muito claro pra gente, né? Que o normal é não comprar. O normal é não comprar. O normal é o cliente questionar. Por que o normal é o cliente questionar? Porque isso é, né, neurovenda, né? Neurovenda, porque a gente, nosso cérebro, ele não foi criado para dar prazer e felicidade pra gente. Ele foi criado para nos manter vivo, né? Para nos manter vivo. E a partir do momento que eu tô querendo gastar dinheiro, e aí assim, falando em neurovenda agora, né? Existem 3 objeções, né, universais, principais na hora da venda, que a gente precisa quebrar. Que quais são elas? A objeção do dinheiro, a gente falou de preço aqui, a objeção do tempo e a objeção da confiança. Essas 3. Então, quando uma pessoa tá ali te dizendo, quem é meu aluno que sabe que a gente fala dos 3 lagartos, é porque os lagartos estão assim na cabeça deles, né? Não compra, não gasta dinheiro, não perde tempo com essa pessoa, por quê? Porque ela ainda não confia em você, né? Então, de que maneira você vai conseguir fazer, quando o cliente está objetando, ele está dizendo, cara, eu acho que você pode me ajudar, eu acho que estou até acreditando que a tua solução é boa, mas será que eu posso confiar em você mesmo? Será que você realmente vai resolver o meu problema? É isso, é o lagarto da confiança, né? Lá do cérebro reptiliano dizendo para ele, não vai, eu ainda não confio, eu não sei se essa pessoa vai te ajudar ou não,
né? Então a gente precisa aprender a conversar com esses lagartos, e a gente faz isso no treinamento Vendedor Sim Senhor, e é incrível quando a gente consegue conversar com esses lagartos, mostrar que a gente pode fazer nosso cliente, né, que a gente pode contornar o lagarto do dinheiro, o lagarto do tempo, o lagarto da confiança, a gente consegue quebrar qualquer objeção, né? Então a gente precisa fazer isso, entender que o natural é o cliente dizer não, né? Mas de que maneira eu vou conseguir fazer o meu cliente confiar em mim, né? De que maneira eu vou conseguir mostrar para esse cliente que ele pode confiar em mim? E aí abrindo um parêntese aqui, tá? Abrindo um parênteses, a situação que a gente está vivendo agora da pandemia alertou, né, no nosso cérebro um outro lagarto, que é o lagarto me fugiu a palavra agora, da contaminação. Essa virou uma objeção mundial. Então, as 3 principais objeções, recapitulando, é o dinheiro, o tempo e a confiança. E agora, em época da pandemia, o medo de ser infectado. Então, autoconfiança, né? O que a gente precisa mostrar para o nosso cliente? O que acontece? Se a gente não entende, né, que primeiro tem uma cadeia de sim e isso nos empodera, né? Se a gente não entende que negar a solução, que negar a venda vai contra o instinto do ser humano, que é sobreviver e não ter prazer e não buscar felicidade, né, que é o nosso cérebro reptiliano, a gente acaba ficando desmotivado e não tem confiança. A gente leva um não e a nossa autoconfiança vai lá embaixo. E o que acontece com o vendedor quando a sua autoconfiança vai lá embaixo? Através das expressões corporais, através da sua fisionomia e os sinais que ele manda para o cliente nem percebe, né? O cérebro reptiliano do cliente vai pensar assim: pior, esse cara realmente não é tudo isso que ele está mostrando. Eu acho que a solução dele realmente não resolve. Que bom que eu não dei meu dinheiro para ele. Que bom que eu não fiquei mais tempo aqui com ele. Porque se ele está se mostrando assim é porque nem ele não acredita, né? É porque realmente não resolve. Então, autoconfiança é tudo, é tudo. E como que a gente faz, né? Como que a gente faz para ter autoconfiança, para contornar as objeções? Treinando, gente. Treinando, não tem outro jeito. Treinando. Porque na hora que o cliente está na nossa frente, dá um não. E não, eu tô falando não aqui, tá? Mas na maioria das vezes ele não diz não. O que o cliente diz? Sim. Não, tudo bem, vou pensar e volto. Anota para mim que amanhã eu volto. Vou falar com a minha esposa, isso tudo é não na nossa cabeça. Se a gente não tá treinado, a hora que isso acontece, a gente começa a se desestruturar na frente do cliente. Desestruturar. Porque o que acontece? O nosso cérebro, lembra? É muito louco isso, mas a gente não é treinado, o nosso cérebro ele não é programado para nos dar prazer e sim para nos manter vivo. Ele começa a dizer: sai daí porque essa pessoa não vai comprar, para de perder tempo. O cliente achando que você não resolve e você achando que o cliente não vai comprar e que você vai só perder tempo. E aí você começa a mandar sinais, né? Sinais que você nem percebe para o seu cliente que você está desestruturado, e aí eu não preciso nem dizer para você o que acontece quando você não se prepara para a objeção do cliente. Eu lembro exatamente de uma situação, uma vez eu fui com meu marido para comprar um carro, e agora sim, e o meu marido é um senhor batata, tá? Então o que é um senhor batata? O senhor batata tá lá atrás, ó. O perfil do cliente senhor batata é que ele lembra aquele cliente que não compra na primeira vez, que ele precisa estudar, ele precisa certificar, ele tem medo de errar, lembra? Ele tem muito medo de errar, então ele pergunta muito e ele precisa de tempo, e ele dificilmente, o tempo de compra dele é o tempo longo, né? Então ele dificilmente compra na primeira visita. E quando ele começou a colocar empecilho e perguntar, a vendedora, e eu sentada do lado, a vendedora começou a ficar nervosa. Ela começou a se mexer, na cadeira e ela ficou toda vermelha, né? Eu fiquei com pena dela e o meu marido também. E o que ele fez? Ele foi embora,
porque ele ficou com pena dela, porque ela estava tão nervosa, né, desestruturada, e ele não estava entendendo direito, e eu estava, claro, mas eu fiquei na minha, porque o meu papel lá era acompanhar alguém que estava comprando e não pensar em venda. Mas é exatamente isso que acontece. E aí a gente acaba colocando o cliente para correr. Então, o que a gente precisa fazer? Quando o assunto for objeções, né, a gente precisa se treinar para ela. E objeções é um assunto muito denso, muito longo, e a gente vai falar muito sobre isso aqui, né? Mas o que precisa ficar muito claro para vocês é que a gente precisa se treinar para essas situações, né? Se treinar. E para isso eu trouxe um exercício prático aqui para vocês, que eu queria convidar vocês para a gente fazer, para vocês fazerem, para que a gente consiga estar preparado. Porque o que acontece? Muitas vezes, na maioria das vezes, eu escuto isso nos treinamentos, eu também já me senti assim, eu tenho certeza que você já se sentiu assim. O que acontece é quando o cliente diz, ok, vou pensar, a gente fica com medo de ser insistente, com medo de ser um vendedor chato, um empreendedor chato, e a gente diz, ok, não, tudo bem, tudo certo, você que sabe, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso, não concorde com a objeção do seu cliente, porque lembra, o cliente que está objetando é o cliente que está pedindo, por favor, me ajuda a decidir, me convence de que o teu produto é a solução para mim. Porque se você concorda com o cliente que diz ok, vou pensar, ok, volta amanhã, você está negando ajuda para essa pessoa. Você está negando ajuda, ele precisa da sua ajuda. Então não desista do cliente quando ele te traz a primeira objeção. Isola ela, descobre o que tem por trás dela, né? E resolve para o teu cliente, ajuda ele. Como que a gente faz isso, Karine? A gente faz isso? A gente vai fazer um exercício prático aqui agora, bem prático mesmo, e eu saí da linha aqui, mas vamos lá. Comecei a falar nisso porque eu queria falar para vocês sobre vendedor insistente e vendedor persistente. Né? A gente encontra muito vendedor insistente. Quando eu digo para vocês não largar o osso, quando eu digo para vocês não desistir do cliente, não é para ficar martelando, né, em cima do cliente. Não, mas você tem que levar, não, mas leva agora, não, mas a promoção é só hoje, não, mas é poucas peças, é os últimos pares, é lançamento, vai acabar. Isso é ser vendedor insistente. E ninguém quer isso. Um vendedor persistente é um vendedor que se capacita, né? Se prepara para a objeção, porque lembra que o natural é que ela venha, o normal é que a objeção aconteça, e consegue contornar cada uma delas de uma maneira diferente. Insistente é o vendedor que quer fazer a mesma coisa para todo mundo. Persistente é o vendedor que identifica e isola a objeção e trata cada uma de uma maneira diferente. Como assim, Karine? Para ficar claro, mais simples, a gente tem que imaginar que na cabeça do cliente a objeção é como se fosse um cadeado. E o que acontece com o cadeado? O cadeado ele abre com uma chave. Mas essa chave só abre esse cadeado. Não adianta eu pegar essa chave para ir no outro cadeado e não adianta eu pegar esse cadeado e botar outra chave. Então, cada objeção tem uma chave certa, tem uma chave que abre, só uma chave. E para isso a gente vai fazer esse exercício agora, né? Para você não ficar pegando uma chave e saindo querendo abrir todos os cadeados com a mesma chave, você não vai conseguir. Você vai lá para a caixinha do vendedor insistente, que é o que o cliente nenhum quer e não compra, que leva um não atrás do outro, e daí vem com 1001 desculpa, que a gente já falou disso, né? Aqui que o problema é o preço, que é o problema, né? Qual é o grande detalhe, tá, gente? Qual é o grande quê da objeção? O grande detalhe da objeção, e prestem muita atenção nisso, é que o que acontece? A gente se prepara para o cliente chegar na nossa frente e fazer um monte de pergunta a respeito do nosso produto, da nossa entrega, dos nossos benefícios, da nossa qualidade. E quando o cliente vem na nossa frente, para na nossa frente, e ele não pergunta, ele chega, olha e diz ok, não, ok, tá certo, tudo bem, eu volto amanhã, a gente não sabe o que fazer.
a gente não sabe o que fazer. Então, esse é o detalhe da objeção, é quando o cliente não pergunta, na maioria das vezes, o cliente não pergunta e nem ele sabe direito por que ele não está comprando agora. Nem ele sabe direito por que ele ainda não confia na tua solução. Então, o teu trabalho como vendedor e não como tirador de nota é entender o que tem por trás daquele vou pensar, volto amanhã, vou chamar minha esposa, vou comentar com a minha esposa, objeção mundial, vou me organizar financeiramente e volto amanhã. Organizar quando? O brasileiro não se organiza financeiramente nunca, não vai voltar nunca mais. Então, o que tem por trás da objeção desse cliente? Lembra? Cada objeção é um cadeado. Cada cadeado abre com uma chave. E a gente precisa se treinar para isso, para ser insistente, para ser persistente, para não largar o osso, para mostrar para o cliente que tu pode ajudar, para mostrar para o cliente que ele pode confiar, né? Para não negar ajuda. Porque quando a gente desiste na primeira objeção, cara, você está negando ajuda para o teu cliente. Sabe o que vai acontecer? O que acontece quando tu nega ajuda? Ele vai lá no teu concorrente. Vai lá no teu concorrente e compra uma solução que na maioria das vezes é pior que a tua, é inferior, não chega aos pés da tua, porque a tua que é a boa. E isso você tem que mostrar pro teu cliente, né? Só que se você não fizer isso, se você não quiser ser um vendedor insistente, né? Ai, não quero empurrar. Ai, Karine, você disse que tem que fazer pergunta. E como é que a gente abre os cadeados? Fazendo pergunta. Ai, você disse que precisa fazer pergunta, mas eu tenho medo de ser invasivo. Eu não sei o que. Claro, tem técnica, tem jeito pra gente fazer pergunta, né? E a gente aprende isso, mais pra frente a gente vai aprender isso. Mas o que não dá é pra gente ficar achando que sabe por que o cliente não vai comprar e tirando as nossas conclusões. Sendo que, lembrando, na maioria das vezes, nem o próprio cliente sabe por que ele não está comprando, né? Então, bora lá, vamos fazer um exercício? Eu trouxe para vocês um exercício muito prático mesmo, porque assim, ó, lembrando vocês, dentro da metodologia Vendedor Sim Senhor, a gente aprofunda cada objeção em 4 graus de dificuldade, de profundidade, encontra uma resposta para cada um delas. Então não tem não, só tem não em 2 situações. A primeira é quando o seu cliente quando o problema dele, quando a sua solução não resolve o problema dele, e lembra que a gente não pode pensar que atende todo mundo, né? Nem todo mundo pode ser nosso cliente, a nossa solução ela não atende necessariamente todo mundo, a nossa solução ela não resolve necessariamente todos os problemas. Então essa é uma situação. E a outra situação é quando o cliente financeiramente realmente não pode pagar. E aí é resultado de uma qualificação mal feita aí de você, né, na questão de mapeamento de perfil, de persona, de avatar, né, e que acontece. Mas quando a gente diz que se o cliente, lembra, ninguém bate na tua porta se não tem pelo menos o interesse de tomar um copo de água contigo. Então, se o cliente bateu na tua porta, tá ali, se você ficou um tempo com ele, vocês começaram a construir uma relação e você percebeu que neste momento, financeiramente, ele não, né, por essa razão, ele não vai poder bater o martelo, é porque neste momento ainda não é prioridade. Isso não é um não definitivo. Né? Isso não é um não definitivo, a não ser que você esteja comunicando muito mal, se posicionando muito mal e atraindo quem verdadeiramente não tem nada a ver e nunca vai poder ser seu cliente, né? Mas eu acredito que não é isso que aconteça. Então, quando a gente vê que o cliente financeiramente vai te dar um não e você cavoca lá, leva a objeção até o 4º grau de profundidade, entende que a razão real é o preço, mas ele tá ali na frente, é porque neste momento ainda não é prioridade para você, para ele, mas daqui a pouco vai ser. Então não fecha a porta, não larga o osso, senta com ele e vê qual é a solução que vocês juntos podem encontrar para derrubar essa objeção e bater o martelo, fechar esse negócio, certo? Então, papel e caneta na mão, né? Pra gente abrir os cadeados, cada cadeado tem uma chave, a gente precisa
Na metodologia Vendedor Sim Senhor, a gente faz uma tabuada de objeções, mas aqui a gente vai fazer um exercício bem prático, tá? Para identificar e isolar a objeção do nosso cliente. A primeira pergunta que vocês precisam se responder, e eu colei aqui, lembra que o nosso cliente geralmente não sabe por que ele não comprou? E o nosso papel é ajudar a identificar isso. Na maioria das vezes ele não pergunta, ele não objeta, ele não complica porque ele não sabe, então a gente precisa responder para ele. E a primeira pergunta que você precisa se responder, papel e caneta na mão, é essa: quais geralmente são as dúvidas que os clientes de vocês têm? Você sabe? Quais são as principais dúvidas que os clientes de vocês têm? Quais são, será? Porque daqui a pouco o cliente que está na tua frente, ele nem sabe que isso é importante para ele nem sabe que ele tem dúvida, ele nem sabe que sabe, essa boa, né? Ele nem sabe, né, que é essa dúvida que está impedindo ele de dar o próximo passo e te dar o sim. Então mapeia aí para você. Quais são as principais dúvidas que os clientes têm trazido para você? Em relação ao seu produto, a sua entrega, ao seu serviço, quais são as principais dúvidas? Vamos identificar as objeções. Depois a gente isola. Segunda pergunta, o que o cliente talvez ainda não saiba sobre você? Sobre o seu produto, sobre o seu serviço? Porque quando o cliente diz, não, ok, tudo bem, por hoje era isso, é porque provavelmente tem coisas que ele não sabe ainda em relação a você, a seu produto, a seu serviço. Então, identifica isso aí. Primeiro, quais geralmente são as principais dúvidas que os clientes trazem para você e quais são as coisas que o cliente não sabe em relação a você. Quando você tem clareza dessas perguntas, você se antecipa a situação, você se antecipa a objeção do cliente. Você diz para ele o que ele ainda não sabe, você mostra para ele o que ele ainda não enxergou. E o que acontece na nossa cabeça, no nosso cérebro, quando eu estou diante de alguém que me mostra o que eu ainda não vi, que me conta o que eu ainda não sei? Eu simplesmente derrubo a barreira da objeção da confiança. Então, começa por aí. E aí, depois, então, a gente entra com as perguntas, que é a parte de isolar a nossa objeção, que é assunto, né, para outra live, né? Mas é muito importante que vocês tenham clareza desses dois pontos, né? Respondam essas duas perguntas. Respondendo essas duas perguntas, vocês vão entender que a objeção não é nenhum bicho de 7 cabeças. Só que para que a objeção não seja um bicho de 7 cabeças, na verdade a objeção é uma oportunidade de melhoria, é o cliente dizendo, eu quero comprar, será que eu posso confiar em você? Para que isso aconteça, para que você não fique nervoso, você precisa fazer a lição de casa, que é começar respondendo essas duas perguntas. Por que a gente precisa responder essas duas perguntas? Porque elas vão te dar várias chaves para abrir vários cadeados. E você precisa treinar. Para a gente contornar a objeção, não tem outra maneira a não ser treino. Treino. Porque senão, quando a gente estiver diante de uma situação dessa, o nosso cérebro reptiliano vai dizer, cara, corre, ataca ou defende. É só isso que ele diz. Ataca ou defende, sai daí porque esse cara não vai comprar. É bem assim que funciona. Então, quando o cliente ataca, né? Porque quando o cliente está te dizendo não, quando o cliente está te trazendo uma objeção, é o cérebro dele, né? Se defendendo de você, né? O cérebro defendendo. Então, quando você está treinado, você consegue naturalmente mostrar para ele que ele não precisa se defender de você. Só que numa situação de estresse, e um não te leva para uma situação de estresse, e uma objeção, e uma dúvida, né, e um questionamento, um simples questionamento te leva para uma situação de estresse, a tendência que você tem, se não tiver treinado, é dar na trave. É dizer, ok, tudo bem, vou te aguardar, aqui meu cartão, ó, meu nome é fulano, só pode voltar e falar comigo. Cara, não faz isso. Te treina. Por que precisa se treinar?
E o Jefferson foi meu colega de CTG, de dança, colega de palco, muito tempo, né, Jefferson? Por que uma pessoa que dança num CTG ensaia tanto para dançar 20 minutos? Por que um jogador de futebol treina tanto para uma partida de 90 minutos? E treina, cara. Por que a gente ensaiava tanto para subir no tablado? Porque na hora que a gente está na frente do jurado, porque na hora que a gente está na frente do cliente, a emoção vai ao extremo. E se a gente não tiver extremamente treinado, a gente erra. A gente congela, a gente fica nervoso, a gente fica com medo. E o que acontece quando a gente se sente acuado? O cérebro da gente diz, cara, sai daí. A perna começa a tremer, a gente fica todo vermelho. Lembra da vendedora que eu falei? Né? A gente perde a capacidade de raciocínio. Sabe que quando a gente fica nervoso, a gente fica só com 5%. Esse é o tema da aula lá do módulo 4, que é neurovendas. A gente fica numa situação de estresse. A gente fica com a capacidade de raciocínio de 5%. O que você acha que você consegue fazer com 5% de capacidade de estresse se você não tiver treinado? O que você acha que você faz? Ok, tudo bem, eu vou lhe aguardar, tá aqui meu cartão. Então não faça isso, se treine para isso não acontecer, certo? Por que um jogador de futebol treina tanto? Você consegue imaginar um estádio lotado, 50, 60 mil pessoas ali, vamos lá, e daqui a pouco tu tá de frente pro gol. O que acontece quando a gente fica nervoso? Por que a gente fica nervoso? Por que as nossas pernas ficam bamba? Por que a gente treme? Por que a gente soa a mão, né? Quando a gente fica nervoso? Porque numa situação de estresse, o nosso cérebro entende ataca ou defende. E a nossa força e nosso sangue vai todos para os membros inferiores e a gente não controla. Se a gente não tiver treinado, a gente não controla. Se o jogador de futebol, numa situação de estresse, com todo mundo ali esperando para ele chutar no gol, não tiver treinado muito, ele não controla a força das pernas, ele vai dar na trave, ele vai chutar fora, ou ele vai contar com a sorte. E a gente não pode contar com a sorte. Quem decide a venda é nós, a gente não pode contar com a sorte. E por isso precisa treinar. Jefferson, o que acontece com um bailarino que não treina na hora que ele sobe no tablado e vê 12 jurados olhando para ele com papel e uma caneta na mão? Ele começa a tremer. Por quê? Porque o sangue vai todo para os membros inferiores e o que o teu cérebro diz é, cara, sai daí. O que você quer e você está correndo risco. Eu não quero te ver feliz. Lembra, nosso cérebro? Ele não foi programado para nos dar felicidade, para ver a gente levantando troféu. Ele foi programado para manter a gente vivo. Então, quando ele vê a gente numa situação de estresse, numa situação de objeção, ele diz, sai daí, meu. O que tu quer aí? Para que correr risco? Não fica aí. Então, a gente precisa se treinar. E o primeiro passo é responder essas duas perguntas que eu trouxe hoje para vocês. Façam a lição de casa, entendam que objeção não é bicho, é solução. Objeção é oportunidade. Quando o cliente já comprou de melhoria, quando o cliente não comprou, é porque ele está dizendo, de novo, vou repetir, é porque ele está dizendo, me ajuda a decidir por você. Eu ainda não confio em você, me faz confiar em você, por favor, porque eu estou querendo comprar. É assim que as coisas, é assim que o cérebro funciona. Isso é uma objeção, é assim que é isso que o cliente está te dizendo quando ele está objetando. Por favor, me faça confiar em você. Eu quero comprar de você. Enquanto o cliente estiver martelando, complicando, é porque ele está dizendo, eu ainda acredito no seu produto, eu ainda acredito na sua solução, mas você precisa me fazer confiar em você.